palavra. A tua santa palavra. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Boa noite a todos. Paz e alegria. A minha alegria está em Deus. Nossa, parece que tem dois gatos pingados aqui, né? Paz e alegria. A minha alegria está em Deus. Muito bem. Vamos nos motivar nessa noite, porque é a palavra de Deus que nós vamos ouvir agora é o pão que nos alimenta, que nos sustenta, que nós possamos estar com o coração muito aberto para a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Sempre a palavra de Deus, ela nos aponta o caminho, ela nos direciona, além de nos fortalecer. Vai mudando a nossa mentalidade. Cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai tendo essa mentalidade sendo transformada. E hoje nós temos um tema, uma partilha muito importante para nós, para a nossa caminhada de fé. Para nós que queremos ser seguidores de Jesus de verdade. Para nós que queremos nos tornar discípulos de Jesus. Então esta mensagem é para todos que querem realmente aprofundar a sua experiência de Deus. Nós vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 até o versículo 28. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 28. São dois momentos em que Jesus aparece para os seus discípulos. Nós vamos ver o que aconteceu nesses dois momentos, nessas duas aparições. E é importante a gente lembrar que não foi uma visão. Jesus apareceu para os discípulos. Eles não tiveram uma visão assim como nós quando estamos talvez no momento de oração, temos uma visualização, não. Jesus aparece para eles de corpo e alma, vivo, ressuscitado. E aí, o que aconteceu nesses dois momentos? Nessas duas aparições? O que nós podemos trazer para a nossa vida de ensinamento? Nós vamos ver aqui nesse texto bíblico dois ensinamentos. Um é Jesus, o próprio Jesus que ensina, que se coloca como modelo para nós. E o outro ensinamento quem nos passa é uma pessoa que tem uma má fama. Uma fama de que não tem fé. Lembra? Quem é aquele que tem a fama de não ter fé? Quem é? Tomé. Ele vai nos ensinar hoje. Tomé vai nos ensinar. Tomé para nós é modelo de fé, modelo de seguimento. Mas como assim? Nós vamos ver hoje como Tomé é para nós modelo de seguimento de Jesus. O texto diz assim, nós vamos pegar a partir do versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, atente a esse detalhe, estando fechadas as portas onde os discípulos se achavam, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa.
e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra da salvação. E de fato, é palavra de salvação para nós. Você que reza conosco de casa, tente ficar atento nesse momento, nesta meditação da palavra, porque vai nos ensinar muito. Nós que precisamos de perseverança, nós que precisamos de fidelidade a Deus, nós que precisamos viver aquilo que Jesus ensinou para vivermos, nós precisamos muito meditar nesses versículos. E aí o ensinamento que Jesus passa, nós já partilhamos muitas vezes, a atitude de Jesus indo ao encontro dos discípulos. A atitude de Jesus que vai ao encontro daqueles amigos que o traíram, que o abandonaram. Nós já partilhamos muitas vezes que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos, que eles estão com os sentimentos todos negativos, com as portas fechadas. É importante esse detalhe no Evangelho, as portas estão fechadas. Eles estão com medo dos judeus, com medo de sofrerem também a mesma pena de Jesus, de morrerem. Eles estão todos ali trancados e com medo. E claro, além do medo, tem outros sentimentos ruins, outros sentimentos negativos no coração dos discípulos. Como nós já partilhamos, tem ali a raiva, tem o ódio, tem o sentimento de vingança. Talvez estavam até, quem sabe, tramando alguma possibilidade de se vingar do seu amigo, do seu mestre, que foi morto injustamente. Tem ali o sentimento de frustração, de decepção, porque eles estavam também, tinham abandonado muitas coisas para seguir Jesus, de repente Jesus morre, não aconteceu nada do que eles esperavam, e aí eles estavam frustrados, decepcionados e fechados, dentro de um local fechado, sem coragem, com medo, acovardados. Eles estavam assim. É como muitas comunidades estão hoje também fechadas, dentro das suas comunidades, fechados, acovardados, com medo. E nós precisamos aprender muito com Jesus, que vai ao nosso encontro, mesmo quando nós estamos assim, mesmo quando estamos fechados. Hoje nós podemos até ver a resposta para, quem sabe, uma pergunta que muitas pessoas fizeram nesses tempos. Onde está Deus? Muitas pessoas questionaram e continuam questionando. Onde está Deus diante de uma tragédia? Onde está Deus diante de uma pandemia dessas? Onde está Deus diante de tantas mortes? Onde está Deus diante de tanta catástrofe, diante de tanta dor e sofrimento? Onde está Deus? Onde está Deus diante de tantas coisas ruins que nós passamos? Morte que presenciamos, medos, perseguições. Onde está Deus? E aí Jesus nos dá essa resposta aqui nesse evangelho. Aonde Jesus se pôs quando ele foi ao encontro dos discípulos? Aonde? Diz o evangelho. Aonde? No meio deles. Jesus se pôs no meio deles. No meio dos discípulos, com todos aqueles sentimentos de medo, de frustração, de decepção, o medo da perseguição, acovardados, diante daquele sentimento ruim de terem presenciado o amigo morrer. Jesus se põe no meio deles, é aí que ele está. Jesus está no meio do sofrimento, Jesus está no meio da dor, Jesus está na cruz, Jesus está presente no meio de tudo isso. Jesus está na mão dos médicos que muitas vezes ficam aflitos diante de uma situação que não pode salvar a vida da pessoa. Jesus está lá no médico. Jesus está no enfermeiro, Jesus está naquele que está no leito, acamado, esperando a morte. Jesus está sempre no meio de tudo isso. Sempre ele se faz presente na nossa vida. Mesmo diante dos nossos fechamentos e
todas as coisas que acontecem à nossa volta. Ele está no meio, ele está presente. E ele está com um título do Cristo ressuscitado, que é o título de Príncipe da Paz. Ele está sempre no meio como Príncipe da Paz, aquele que é a própria paz. Por isso que Jesus ele fala para os discípulos: a paz esteja com vocês. Porque ele tem esta paz para transmitir, e é uma paz que brota justamente, é uma paz que não se apaga, que não se acaba, sobretudo com tanto sofrimento que ele passou. É uma paz que não se acaba. É uma paz que continua fluindo, mesmo com as chagas, mesmo passando pela cruz, mesmo sofrendo injustamente, mesmo sendo rejeitado pelos seus amigos, mesmo diante da morte que ele passou. É uma paz que não se acaba, é uma paz que continua fluindo. Ele é o príncipe da paz, que está no meio da dor, no meio do sofrimento, das frustrações, de todos os sentimentos, das nossas covardias, da nossa incredulidade. Ele está no meio, ele está presente, ele não nos abandona, ele vem ao nosso encontro. Ele está presente conosco como esse príncipe da paz, para mostrar que existe uma paz que não se acaba diante da dor, diante do sofrimento. Uma paz que continua fluindo, mesmo quando eu sou abandonado, mesmo quando eu sou rejeitado, mesmo quando eu sou traído, mesmo quando eu estou ainda com as chagas abertas. Essa é a paz do Cristo ressuscitado, que continua fluindo, que não para de fluir. Não é a paz que nós temos muitas vezes, a paz que o mundo dá, não. Que qualquer coisinha, acabou minha paz. Qualquer coisinha que acontece, fiquei perturbado, fiquei aflito, acabou minha paz. Não, a paz que o Cristo ressuscitado tem para oferecer é uma paz que continua fluindo, mesmo diante da dor, mesmo com as chagas abertas. É essa paz que eu preciso e essa paz que você precisa. É essa paz. E Ele está no meio de nós justamente para transmitir esta paz. E para dizer para nós que é possível também ser instrumento desta paz que não cessa de fluir, mesmo com as nossas feridas abertas. Quando ele mostra as mãos e o lado, depois que ele deseja a paz, é para dizer isso para nós. É possível passar pelo sofrimento, pela cruz, pela dor e continuar fluindo esta paz, continuar sendo um instrumento dessa paz. Continuar perdoando, continuar tendo misericórdia. É possível passar por tudo isso, experimentar essas frustrações, os medos, as derrotas, os fracassos, as dores, a cruz. É possível enfrentar tudo isso, passar por tudo isso e continuar amando, sem se revoltar, como estavam os discípulos, sem querer vingança por ninguém, sem querer se acovardar, sem querer ficar fechado no seu mundinho. É possível. Jesus está dizendo para nós que é possível. Então esse é o grande ensinamento que Jesus tem para nós, o príncipe da paz. Esse grande ensinamento desta paz que continua fluindo mesmo diante de todos esses sentimentos, mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente enfrenta. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, que ele considerava amigos. E ele poderia, como muitos fazemos, ele poderia ficar indiferente e sumir da vida daqueles amigos da onça, né? Amigos da onça. Ele poderia sumir da vida deles, ficar indiferente, nunca mais querer saber deles. Isso é o que nós fazemos muitas vezes. Ficamos indiferentes quando nos traem, quando nos abandonam, quando nós somos rejeitados por aqueles que nós considerávamos amigos. Aqueles que deveriam estar conosco na hora mais difícil nos abandonam. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós ficamos indiferentes, mas Jesus vem e dá para nós um exemplo. E Ele vai. E Ele vai, sem fazer alarde, sem fazer barulho, se põe no meio deles. E aí, continuando no Evangelho, depois que Jesus, esse é o outro ponto-chave dessa pregação de hoje, e para nós podemos até dizer que muito importante, porque agora nós vamos ver o exemplo dos discípulos e em especial o exemplo de Tomé. Na sequência, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, olha só o que Jesus fez, preste muita atenção. Os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles, transmite a paz, mostra as chagas, é Ele
os discípulos o veem, é Cristo ressuscitado, ninguém questiona nada, ninguém pergunta nada, supõe-se que eles acreditaram. É ou não é? Ninguém pergunta nada. Aqui, ninguém pergunta nada, né? Ninguém questiona, ninguém deseja ir lá comprovar. Será que é ele mesmo? Será que não é um fantasma? Será que não é uma alucinação coletiva? Ninguém quer comprovar. Ninguém questiona. Supõe-se que todo mundo acreditou que era Jesus. Não é? Não é isso? Porque ninguém questionou nada. Ficou todo mundo caladinho ali com a presença de Jesus. Jesus apareceu, soprou sobre eles o Espírito Santo, deu a eles autoridade de perdoar os pecados. E aí ninguém questiona nada, ninguém pergunta nada, todo mundo está cheio de fé, é ou não é? Todo mundo está acreditando, é Jesus ressuscitado que apareceu. Olha, fique atento nesse detalhe. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Gente, onde estava Tomé? Os discípulos, todos os discípulos estavam fechados, com medo de morrer. Quem é o doido que ia sair numa situação dessas? Quem é o doido que ia sair daquela sala, correndo o risco de ser pego também, porque depois teve uma perseguição logo ali para os seguidores de Jesus. Quem é o doido que vai sair dessa sala fechada, gente? E se arriscar? Quem é? Tomé, não estava lá. Aonde ele estava? Não sei. Será que estava escondido em outro lugar? Sozinho? É mais perigoso ficar sozinho em outro lugar, escondido, né? E sozinho? Não creio. Depois de ter experimentado uma vida em comunidade ali, com os discípulos, com Jesus, vai ficar sozinho? Talvez não. A gente precisa saber onde está Tomé. A palavra não diz onde estava Tomé. O Evangelho não relata isso. Mas a tradição da igreja diz que Tomé estava atrás de comprovar a ressurreição de Jesus. Se esse relato da tradição for verdade, então Tomé não era um homem sem fé. Tomé era o mais corajoso de todos, porque ele ouviu o primeiro relato de Maria Madalena, como os outros já tinham escutado também. E ele quis comprovar. Ele quis ver com os próprios olhos, ele saiu, ele arriscou a própria vida, ele não se acovardou, ele foi atrás para saber se era verdade o que Maria Madalena estava fazendo. Os outros continuaram com medo, continuaram fechados e talvez mais sem fé do que o próprio Tomé, porque estavam acovardados. E eu digo que isso é verdade, que os outros discípulos estavam mais acovardados, mais sem fé do que Tomé, porque quando Jesus chegou de novo, 8 dias depois, provavelmente era o domingo, né? 8 dias depois, os outros discípulos então lhe disseram, Tomé veio, Tomé já estava presente no meio deles. Aí os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Pronto, parou aí. Vimos o Senhor. De fato, eles viram o Senhor. Mas Tomé não acreditou nos discípulos. Por isso que ele disse, eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Agora, gente, por que Tomé não acreditou nos discípulos? Por que Tomé não acreditou nos discípulos? Eu tenho duas respostas. A primeira, que nós já partilhamos em outras oportunidades, é que cada um precisa fazer a sua experiência pessoal. Por mais que 10 venham falar da sua experiência, mas eu preciso fazer a minha experiência com o Cristo ressuscitado. Bom, pode vir o maior pregador de todos os tempos, né? Internacional, vai pregar aqui, eu vou lá porque eu vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir aquele testemunho de vida. Pode vir 10 pregadores renomados no encontro e eu vou estar lá para ouvir esta pregação, como talvez muitos já fizeram isso, já ouviram pregações de grandes pregadores, mas continua fraco na fé, continua sem perseverança, continua do mesmo jeito. Porque não fizeram a sua experiência pessoal, porque ficam dependendo da experiência de outros e não fazem a sua experiência.
não têm uma vida de oração pessoal, não cultivam a intimidade com a palavra, não fazem a sua experiência. Essa para mim é uma das respostas. Mas a outra resposta, por que Tomé não acreditou? Porque os discípulos também não acreditaram. Porque os discípulos não convenceram Tomé. Os discípulos continuaram do mesmo jeito, a palavra diz. Quando Jesus novamente apareceu para eles, eles continuaram na mesma sala, no mesmo lugar, e as portas fechadas. Continuaram acovardados, continuaram com medo. A presença do Cristo ressuscitado não fez efeito na vida deles. Por isso Tomé não acreditou. É por isso que muita gente não acredita no nosso testemunho, porque às vezes a gente continua do mesmo jeito. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós não evangelizamos, porque Cristo vem ao nosso encontro, Ele intervém, é o príncipe da paz. Ele vem nos fortalecendo, Ele sopra sobre nós o seu Espírito. E a gente continua do mesmo jeito, fechado no mesmo lugar, não muda. Continuamos acovardados. Por isso Tomé não acreditou. Tomé não se convenceu. Talvez tenha passado na cabeça de Tomé, mas como assim vocês viram ele? Ele está vivo, está ressuscitado, e vocês estão do mesmo jeito? Vocês estão com medo da morte. Como é possível vocês terem visto o Cristo vivo, ressuscitado, que venceu a morte, e vocês continuam com medo da morte? Porque se ele ressuscitou, significa que ele venceu a morte. Então não temos que ter mais medo da morte. Por que então estão acovardados desse mesmo jeito? Porque não saíram testemunhando para todos que estão aflitos? Eu mesmo fui um que saí aflito, angustiado atrás para comprovar. E quantas pessoas também, quantos dos outros discípulos não estão aí também tristes, desanimados, e vocês viram o Senhor e ficaram aqui, parados, acovardados, fechados? Quanta gente está precisando desse testemunho do Cristo ressuscitado? Quanta gente está também decepcionada, frustrada, acovardada, com medo? Quanta gente está aí fora também nessa situação, atrás de Jesus? Quanta gente está procurando um sentido para a sua vida, procurando uma experiência de Deus? E aí nós simplesmente dizemos, vimos o Senhor. Ah, que bonitinho, né? Nós simplesmente dizemos isso. Nós precisamos testemunhar esse Cristo ressuscitado. Quantas pessoas não estão aí, talvez como Tomé, que saiu também atrás de Jesus? Quantas pessoas não estão querendo uma experiência de Deus também? E Tomé deve ter pensado isso. Mas como vocês viram o Senhor? Eu não acredito nisso. Vocês viram o Senhor e estão do mesmo jeito aqui? Com a sala fechada? Com medo, acovardados? É verdade mesmo que vocês viram o Senhor? É verdade mesmo que vocês fizeram uma experiência com o Cristo ressuscitado? Agora essa pergunta é para nós também. É verdade mesmo? É verdade que Ele apareceu para vocês? E nós precisamos refletir sobre isso. E aí Tomé foi até repreendido também por Jesus, mas é interessante que Jesus repreende Tomé para ele não ser incrédulo, para ele crer, mas não significa que ele estava dizendo que Tomé era mais incrédulo do que os outros. Claro, todos fizeram a sua experiência de incredulidade também, todos. Mas Tomé não era o mais incrédulo. Sabe por que Tomé não era o mais incrédulo? Porque Tomé, ele não ficou só, será que é verdade mesmo? Será que é ele mesmo? Tomé não ficou calado, Tomé quis tocar. Tomé questionou. Tomé questionou. Não, eu quero tocar. Eu quero ver, eu não me contento só em ouvir o relato de vocês. Eu quero ver. E eu quero não só ver, eu quero tocar em Jesus. Eu quero tocar nas chagas. Tomé foi o único que questionou assim. Tomé foi o único que desejou comprovar. Tomé é exemplo para nós. Tem até um Papa Bento XVI, ele faz inclusive uns comentários em relação a Tomé, de fato como um modelo para nós. Inclusive tem até uma fala que eu trouxe do Papa Bento XVI que ele diz assim:
falando em relação a Tomé, ele diz: sua determinação de seguir o Mestre é deveras exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total de aderir a Jesus. Eu achei isso interessante, muito impressionante, que revela a disponibilidade total de aderir a Jesus até identificar o próprio destino com o dele, com o de Jesus, e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. Porque com certeza Tomé deve ter pensado: se ele está vivo, se ele ressuscitou, se ele venceu a morte, então eu não tenho que ter medo mais de nada, porque o maior medo do ser humano é o medo da morte. Se ele venceu a morte, então eu posso arriscar a minha vida, eu posso enfrentar. E foi o que ele fez. Tomé foi um dos que saiu pregando, não ficou só ali, saiu pregando em vários lugares, foi parar na Índia. Tomé morreu na Índia, martirizado, alguns dizem que foi a flechadas, enquanto ele estava rezando. Olha só o homem sem fé, né? Que teve essa fama, né? Que tinha essa fama de um homem sem fé, mas na verdade não era. Era muito corajoso. E corajoso inclusive para questionar, para perguntar. E tem outros momentos que ele questiona também. Lembra quando Jesus diz que vai preparar um lugar e ele diz: agora vocês não podem, para onde eu vou, vocês sabem o caminho, vocês vão depois, vocês sabem o caminho. Aí ele pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Por causa dessa pergunta de Tomé, Jesus ele traz para nós um grande texto bíblico, um grande versículo bíblico que traz um sentido profundo para nós. É quando Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por causa do questionamento de Tomé, Jesus traz essa palavra profunda para nós. Essa identidade profunda do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi por causa do questionamento de Tomé. Em alguns momentos era pessimista, em outros momentos demonstrava coragem. Quando aconteceu de Jesus ir para ressuscitar Lázaro, só que Jesus estava sendo ameaçado de morte, de ser apedrejado pelos judeus. E aí Tomé simplesmente vai e diz para os outros, todo mundo estava meio que acovardado, né? Com medo de ir. Jesus tinha que ir ao encontro de Lázaro. E Jesus diz: vamos. E os discípulos ficaram: mas Senhor, estão te ameaçando de morte, meio com medo. E Tomé diz: vamos morrer junto com ele. Então Tomé era um homem corajoso. Tomé tinha essa coragem, mas questionava também. Mas os seus questionamentos fez com que ele tivesse uma fé mais profunda. Ele não ficou calado. Será que é verdade? Será que não é? Não. Não, ele foi atrás. Gente, Tomé foi atrás. Nós que estamos vivendo o nosso tema anual da vida interior, nós precisamos olhar muito para esse exemplo daquele que vai atrás, daquele que quer comprovar, daquele que quer mergulhar mais fundo, daquele que não se contenta só com a palavra dos outros, daquele que quer ver, que quer tocar. Nós precisamos fazer essa experiência constantemente. Eu quero, Senhor, ir mais além. Hoje, no contexto que a gente está vivendo, eu digo até inclusive para você, meu irmão, minha irmã, não para constranger ninguém, mas Tomé é um modelo para nós e nos ensina para a gente não querer se contentar só com as lives, para a gente não querer se contentar. Nossas comunidades não puderam se reunir durante muito tempo, nossas celebrações não puderam ter presenciais durante muito tempo. Isso é pesado demais para nós, isso é ruim, gente, mas tem muita gente que gostou disso. Tem muita gente que preferiu porque também não fazia questão de estar numa celebração, não fazia questão de estar presencialmente. E que não é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é a mesma coisa. Não é. Então Tomé é modelo para nós, para nos motivar, para a gente também não se contentar em só virtualmente. Ninguém comunga virtualmente. A presença aqui de Jesus é real, mas ninguém comunga virtualmente. Então Tomé é modelo para nós, para aquele que diz: olha, eu não me contento. Eu quero estar presente, eu quero ver, eu quero tocar. Tomé é exemplo para nós. É exemplo para muitos que estão hoje acomodados com uma fé virtual. É exemplo para nós. É modelo para nós, para que a gente não se contente só com as lives, só com as transmissões, só com as missas pela TV. Não.
Eu preciso desejar estar presente. Por mais que a gente tenha os nossos desafios, mas o desejo precisa... Por mais que tenha o decreto, é claro que a gente não vai descumprir um decreto, mas o meu desejo, o desejo do meu coração tem que ser esse. Não, eu quero estar presente. Eu quero. Essa é a atitude de Tomé para nós. Esse é o exemplo de Tomé que nos ensina muito. Então peçamos essa graça de Deus. Peçamos esta força, esta fé. Peçamos esta coragem que Tomé traz para nós.